A gente sabe que o perfume é uma forma de linguagem. Ele comunica a qualidade de um produto, ele fala muito de quem o porta, ele é uma espécie de roupa que se veste. Mas ele também tem outras funções. Hoje eu vou falar para vocês do perfume como máscara e do perfume como uma capa de invisibilidade. Mas antes, a vinheta. Às vezes o perfume é usado como máscara, ele mascara. E para que serve uma máscara? Bom, uma máscara serve para embelezar, serve para criar um personagem que a gente pode fazer no teatro, serve para esconder a identidade real, para criar uma identidade falsa e também serve para neutralizar. A gente vai encontrar em alguns ingredientes cosméticos notas um pouco desagradáveis ou não tão boas, que se devem ao uso de alguns ingredientes, de alguns aditivos, alguns produtos que estão lá trazendo um benefício. E a gente deve criar um perfume para mascarar este cheiro, porque não dá para neutralizar. Então a gente trabalha com uma fragrância que vai combinar o cheiro dessa base com o perfume que a gente vai criar. Então o cheiro da base entra como um ingrediente olfativo na composição. Um exemplo cosmético é o sabonete Dove, por exemplo. A base do sabonete Dove tem uma série de aditivos hidratantes, que tem uma nota de base que a gente fala, um cheiro um pouco ceroso, e esse cheiro precisa ser trabalhado. Então o perfumista precisa criar uma fragrância que transmita hidratação, cuidado, carinho, beleza, combinando com esse cheiro da base. E funciona tão bem que todo mundo às vezes pede para a gente fazer um perfume com cheiro de Dove. Mas o ingrediente do perfume do Dove é o Dove, é a base, é o hidratante. Os detergentes líquidos para lavagem de roupa, roupa pesada, possuem uma série de aditivos. Porque às vezes a gente tem lençóis ou tem roupas muito sujas, então ele precisa tirar a mancha, às vezes clarear, desengordurar, fazer toda essa ação de limpeza. E esses ingredientes são muito eficientes, mas eles têm um cheiro muito forte. Por exemplo, o Omo líquido é um exemplo, ou o Ariel líquido é um outro exemplo. O produto sem perfume tem um cheiro que não é agradável e vai deixar um pouco desse cheiro na roupa. Então a gente tem que criar um perfume que resista a esse ambiente tão poderoso, com o pH alterado, que o perfume não seja destruído e que ele comunique limpeza, cuidado, para quando você pendura sua roupa molhada no varal, você sinta esse cheiro de limpo. E se você pegar o Omo líquido ou o Ariel, por exemplo, você vai perceber que tem muito aldeído lá. Sim, o aldeído como os aldeídos do Chanel 5, aldeídos de cadeia curta. Esses aldeídos têm um cheiro de limpo, um cheiro metálico, um cheiro meio high-tech, um cheiro de lavanderia. E eles, quando você abre o frasco, às vezes você não percebe a beleza desse produto funcional, desse perfume funcional. Mas quando você lava a roupa e você pega essa roupa seca, você sente o cheiro de limpo, você não sente o cheiro do produto, você não sente o cheiro da base, como a gente fala. Eu comecei a trabalhar como perfumista em 1982, em abril de 82. O ano que vem faz 40 anos. E quando eu comecei como perfumista trainee em 1982, eu já tinha desenvolvido a minha memória olfativa, já tinha registrado o cheiro de 1.500 matérias-primas, já conhecia a qualidade das matérias-primas, mas eu não sabia compor. Então eu fui trabalhar como perfumista, mestre perfumista da Dragoco. Hoje a Dragoco faz parte do grupo Symrise. Um dos meus primeiros projetos pedia que eu fizesse um perfume com um cheiro muito ruim para sinalizar o perigo de usar um herbicida. Pois é, cheiro ruim. Eu falei, puxa, por quê? Só porque eu comecei agora, estão me dando esse projeto para fazer um cheiro ruim? Eu vim aprender a fazer coisa boa. Acontece que esse herbicida é um produto que se usa na agricultura para eliminar ervas daninhas. É uma espécie de agrotóxico e ele é tóxico. E esse herbicida era incolor e inodoro e devia ser mantido na geladeira. E lá, na plantação, ele foi colocado na geladeira, mas na mesma geladeira que ficavam os alimentos das pessoas que trabalhavam no campo.
E um dia um homem foi lá e bebeu, achando que era água, e ele foi envenenado. Então a intenção aqui era sinalizar o perigo que havia naquele herbicida. Eu fiz um perfume fedidíssimo, horroroso, a um preço baixo, super potente e eficiente e estável. E assim, quando ele sentiu o cheiro, ele imediatamente sabia que aquilo não era água. Então era um indicador de qualidade. E indicar a qualidade, que aquela qualidade era a qualidade de um veneno. A mesma coisa se passa com gás de rua. O gás de rua que a gente tem em casa é uma mistura de butano e propano. São inodoros. Mas quando tem vazamento de gás, a gente sente o cheiro. Porque a companhia de gás, por segurança, adicionou um ingrediente, uma espécie de mercaptano, que tem um cheiro muito ruim, lembra um pouco a enxofre, que em pequenas quantidades no ar a gente detecta. E quando detecta, vai verificar se tem vazamento, fecha o gás, enfim. Toma todas as medidas de segurança. Neutralizar cheiros é um desafio e tanto. Neutralizar cheiros é uma coisa mais complexa. Mas a gente tem uma série de produtos, não necessariamente perfumes, que tem essa ação. Parece mágica, mas é química. Os ácidos reagem com as bases e neutralizam maus odores. No time dos ácidos, limão e vinagre, ótimo para acabar com o cheiro de mofo. O bicarbonato de sódio é básico e ele é muito bom para tirar o cheiro de suor, por exemplo. Alguns desodorantes para carro têm agentes neutralizantes de odor, mas também perfume, para poder tirar o cheiro do cigarro. Uma dica: neutralizar o odor de cigarros no carro. Uma vez eu estava viajando com amigos nos Estados Unidos e nós alugamos um carro. E era o único carro que tinha, e o carro tinha um cheiro de cigarro insuportável. Pegamos o carro, porque era o único que tinha, passamos no mercado e compramos 2 dúzias de maçãs, aquelas pequenininhas, maçãs pequenininhas, e colocamos no carro à noite. No dia seguinte, as maçãs tinham absorvido o cheiro de cigarro e ficou muito melhor. A gente deixou as maçãs lá, mas ninguém se animou a comer a maçã. Garanto para você que funciona, experiência própria. Em 1978, Dona Nenzinha escreveu esse livro, Sebastiana Quebra-Galho, repleto de dicas, neutralização de odores, preservação de alimentos, como cuidar de pets, como cuidar da casa. Já está na 38ª edição, se eu não te engano. Vale a pena conhecer.